violência do assédio, né? A violência da exclusão, ela é tão dolorosa quanto um tapa, né? E às vezes mais porque ela mexe com o emocional da gente e a partir do momento que você, né, tem a sua dignidade ferida, né? Quando você tem, né, a sua orientação sexual não respeitada, né, isso mexe com todo o seu emocional, que vai influir na sua vida profissional, que vai influenciar, né, no seu comportamento, né, de prevenção de várias de ST/AIDS, né? Isso mexe com o ambiente afetivo dele, né? Então, a diferença entre a violência, que ela pode resultar na morte, e a moral, é que a moral ela não fica transparente para a sociedade. A física e a de morte, né, ela vira manchete de jornal, um boleto, né, na delegacia de polícia. Mas a interna ela é muito dolorosa. E essa é a que é talvez a mais perigosa, porque essa aí pode chegar a provocar o suicídio também. Eu me lembro de uma vez, eu tinha, acho que na época eu devia ter uns 13 para 14 anos, que um colega meu, que eu considero hoje como primo, um contraparente, eu andando, e colocava um pé na frente do outro. E ele brincou, eu nunca esqueci isso, ele disse para mim assim, homem não anda assim. Homem anda com as pernas abertas. E eu, na época, lá vai eu andar, tentar andar com as pernas mais abertas, porque aquele jeito de eu andar, ele disse logo que homem não andava daquele jeito, que aquilo era coisa de gay. Chegou um tempo que eu não aguentei essa pressão realmente e achava que eu não era filho de Deus, que Deus não me amava, que as coisas que eu fazia eram coisas do diabo, que esse sentimento meu era maligno, essas coisas todas. Isso foi pressionando. Ora, um adolescente que está em desenvolvimento, um adolescente que não tem orientação diferente da heterossexual, vive um monte de conflitos. Imagine um adolescente, não é? Vivendo uma adolescência com essa orientação sexual diferente da heterossexual. Então imagina o sofrimento que foi para mim. E aí não deu outra. Eu tomei uma lata de Baygon. Chorando, fiquei na UTI. Depois a minha família, minha mãe, que ficou muito perto de mim, ficava me perguntando o tempo todo por que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo, e eu não dizia. Eu não disse. Ela morreu e ela nunca soube. O que está acontecendo ultimamente é que algumas instituições não governamentais, elas iniciaram algum trabalho de conscientização e começam a se preocupar com os professores. Então, elas às vezes contactam com a Secretaria da Educação, né, e pensam numa capacitação. Né? Eu mesma já participei da capacitação para alguns professores, mas o que acontece é que os professores vão, né, saem, porque precisam participar da capacitação e não querem falar sobre aquilo e nem dá muito tempo da gente poder estabelecer um momento de diálogo. Então, a apresentação de alguns trabalhos, um ou outro vai refletir, mas como aquilo já está cristalizado, que é cultural, que já é construído, é muito difícil da gente tocar aquela pessoa para refletir. E o movimento sociais tem se organizado nessa direção, eu acho que a gente cada vez mais está avançando, eu acho que as coisas também não mudam por um decreto, por uma coisa simplificada, como de cima para baixo se resolve. Eu acho que tem um terreno sendo construído. Recentemente a gente conseguiu no governo do estado uma assessoria LGBT, já é uma coisa do ano passado, então é muito recente, mas já avança, ou seja, próxima gestão é possível que se mantenha, independente de quem entre, e isso porque o movimento vai exigir que se mantenha. Então, a sociedade tem começado a respeitar essa população que muitas vezes é invisibilizada ou negada em seus direitos. Quando eu fui convidado para a Secretaria de Educação, não foi por via de concurso interno, foi convite, foi justamente a experiência que eu já tinha desde a sala de aula com a questão da homofobia. Era a necessidade justamente de ter um professor técnico capacitado nessa área para que pudesse encabeçar juntamente com a equipe ações, certo? Que pudessem perceber esse tipo de problemática. Então, essa é uma coisa que eu já aponto a você como um diferencial. Muitos professores que estão hoje nas capacitações e nas equipes de formação da Secretaria de Educação atualmente nessa gestão são pessoas que foram convidadas justamente por suas especialidades nas respectivas, digamos, temáticas. E aí, dentro da questão da homofobia, eu posso dizer o seguinte, não é suficiente, sem sombra de dúvida, que essas atividades que nós estamos hoje realizando. É muito pouco para a demanda que nós temos. Mas o que eu posso dizer é que, numa perspectiva pedagógica, esse é o caminho. Coisa que a gente nem sequer tinha, né? Era sequer autorizado discutir homofobia.
Aliás, a própria temática de direitos humanos em si sequer é uma temática de relevância, de importante, prioritária. Hoje nós temos uma gerência de direitos humanos dentro da Secretaria de Educação, justamente por conta dessas e outras demandas. É importante que o segmento ele tivesse uma lei, né, que está tramitando no Senado Federal há 4 anos, que é a PL 122, que caracteriza a questão do preconceito por questão de orientação sexual como crime, nos mesmos moldes como é a questão do racismo. Eu só queria dizer que a sociedade devia ser mais humana, né? Ter mais humanidade, porque são pessoas, assim como eles, que trabalham, que respiram, que vivem, que comem, que dormem, que não precisam da ajuda deles, né? Então, e que devem ter o mesmo respeito, assim como uma pessoa que é hétero tem.